A paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, com todas as irmãs, com todos os que estão conectados conosco neste momento do culto de adoração a Deus. São todos bem-vindos para este momento que nós abrimos no nome de Jesus. E a finalidade deste momento é de, mais uma vez, podermos dizer ao Pai da nossa alegria, do nosso reconhecimento de tê-lo como Senhor nosso. Pois bem, nós já conhecemos bem o fato relacionado à metodologia de ensino de Jesus. Ele ensinava por parábolas. Já ouvimos sobre muitas delas, já ouvimos sobre a questão de Jesus usar essa metodologia, essa prática. E hoje nós vamos pensar também sobre essa questão relacionada às parábolas de Jesus. E nesta fala inicial, só para a gente ficar pensando, durante os louvores que se seguirão, como o Senhor Jesus foi perfeito na edição das suas parábolas. Quem tem uma certa habilidade para escrever, ou quem tem o costume de escrever, sabe que quando a gente vai formar um texto, vez ou outra a gente volta, apaga um trecho do texto, volta a escrevê-lo, troca palavras, troca expressões, modifica a entonação da fala, tudo no sentido de tornar o texto mais agradável, mais palatável para o leitor. Quando nós construímos uma argumentação via oral, falando, é comum também a gente falar alguma coisa e em seguida a gente retocar, falar de novo, falar de outra forma, no sentido de dar maior clareza para as pessoas que estão a nos ouvir sobre o que estamos falando. Mas um detalhe interessante, tem muitos detalhes interessantes sobre as parábolas contadas por Jesus, mas um deles que eu quero abordar aqui com você diz respeito à perfeição das parábolas que Jesus construiu. Ele falou cada uma daquelas histórias sem a necessidade de voltar atrás num dado momento, modificar as palavras, melhorar o argumento, dar maior clareza às ideias, retocar alguma palavra, retirar alguma expressão, enfim. Jesus conta cada uma das suas parábolas e ele conta de uma vez só, num só fôlego, sem precisar retocar. E olha que as parábolas, quando a gente vai verificar cada uma delas, Jesus fala as parábolas, constrói aquelas figuras através das parábolas e ele o faz sem pensar. Não foi coisa que ele trouxe pensado de casa, rascunhado num papel e já mais ou menos organizada para falar. Ele falava as parábolas de acordo com o ambiente, com a situação que ele encontrava, com o questionamento que lhes faziam. E ele falava assim. De repente construía e era perfeita a construção que ele fazia. E isso foi perfeito em cada uma das parábolas que ele contou. Hoje nós vamos refletir logo mais
sobre uma parábola que nós todos que conhecemos o Evangelho sabemos quase recitar a parábola inteira. Ela é muito bonita, ela tem muitos ensinos. E nós vamos refletir sobre essa parábola que Jesus contou, essa história que Jesus contou, e quisera Deus que nós possamos nos despertar para um aprendizado de excelência, porque essa é a finalidade das parábolas. Jesus contava as parábolas com a finalidade de dar à mente dos seus ouvintes e, por extensão, para dar à mente dos seus filhos ao longo do tempo, portanto, para nós também, dar a nós a oportunidade de reflexão, de pensar sobre as coisas do reino de Deus. A beleza do Pai, o amor do Pai, o projeto da redenção, o projeto da salvação, o projeto da vida como servo do Senhor, o projeto da vida para o homem que, embora contaminado pelo pecado, poder conseguir viver uma vida de santidade, de acordo com a vontade do Pai. Por isso nós vamos pensar hoje sobre uma parábola de Jesus e vamos pensar que Ele espera que cada um de nós seja perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre este momento, sobre a nossa vida. Senhor Deus, eu oro junto com os meus irmãos. E a oração é a base da nossa vivência diária. Oramos quando estamos reunidos com essa finalidade especificamente. Oramos quando andamos pelas ruas. Oramos assentados na nossa casa. Oramos quando estamos trabalhando. Oramos quando estamos negociando. Oramos quando estamos nos relacionando. Nós oramos sempre. A tua palavra nos ensinou a orar. O Senhor mesmo nos instruiu a que orássemos sempre, sem nunca desfalecer. Por isso eu oro agora, junto com todos os meus irmãos que oram comigo. E a nossa finalidade na oração é declarar, reiterar aqui, confessar diante de todas as forças que o Senhor é governo sobre nós, que o Senhor é soberano sobre nós, que o Senhor é dono da nossa vida, que o Senhor é quem governa os nossos interesses. Nossa vida está nas tuas mãos e a nós cabe o prazer de poder viver para te elogiar, para te exaltar, para te adorar. E eu te agradeço por esse momento e peço a tua bênção em favor de cada um dos meus irmãos que estão junto comigo pensando a tua palavra, nos louvores, na reflexão, na oração, tudo seja para a honra, louvor e glória do teu nome. Aceita o nosso culto, esteja conosco, abençoe a nossa casa, nossas famílias, tudo que temos e tudo que somos, abençoa, porque tudo nós deixamos diante da tua face. Assim agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus, deixou a
pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, e o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Ele
Graças a Deus. Pois é, hoje então vamos pensar sobre uma parábola de Jesus. Parábola de muito ensino, de muita instrução. Vamos pensar sobre a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E nessa parábola nós temos 3 personagens apresentados por Jesus. Temos o filho pródigo, temos o filho mais velho e temos o pai. E para a gente iniciar a nossa reflexão, uma pergunta para você. Com qual desses 3 personagens você se identifica mais? Se te fosse dada a oportunidade para você se manifestar, no sentido de dizer qual dos personagens deve significar ou representar bem a nossa vida, qual é a nossa identificação? Nós nos identificaríamos, você se identificaria com qual desses personagens? Filho pródigo que deixou a casa e depois retorna, tempos depois, da forma como nós sabemos que ele voltou? Ou você preferiria se identificar com o filho mais velho, aquele que deu atenção para o pai, não deixou o pai sozinho e ficou ali labutando no dia a dia, trabalhando, cuidando das coisas do pai? Ou você se identificaria mais com o próprio pai? Qual dos 3 personagens se encaixaria na sua visão da sua própria vida? Você se identifica com qual desses 3? Pensando de uma outra maneira, se te fosse dada a oportunidade de você pintar um quadro para retratar esta situação da parábola do filho pródigo, qual dos personagens, desses 3 personagens da parábola, você daria, a qual deles você daria maior destaque? Você daria um destaque maior para o filho pródigo, que no seu orgulho, na sua vaidade, na sua insanidade, na sua falta de juízo, abandona a casa e antes de abandonar a casa, teve a audácia de pedir a herança para o pai, que ainda vivia, sai de casa com os bolsos cheios de dinheiro e vai viver a vida da maneira que ele sonhava viver, e depois volta humilhado, maltrapilho, mal cheiroso, totalmente desfigurado, empobrecido, humilhado. Você daria destaque maior para esse filho? Ou você daria um destaque maior para aquele filho que ficou em casa, labutador, responsável, ordeiro, que dava todo o apoio para seu pai, toda a ajuda, tudo que fazia era no sentido de dar conforto, segurança e prazer e bem-estar para o seu pai? Ou você, nesse quadro que você iria pintar, você daria mais destaque para o pai? Como você pintaria esse quadro? Pois bem, vamos pensar na parábola. Quantos ensinos ela
ela nos traz. E Jesus conta essa história que é relativamente longa, é uma das parábolas mais longas que ele conta, que ele construiu. E ele fala dessa história de uma maneira perfeita. Perfeita no sentido de criar um clima, nos possibilitar uma imagem real, perfeita, da situação que ele queria transmitir. Mas por mais que seja evidente, que por mais que seja bem construída a parábola, por mais bem contada que ela tenha sido, nós paramos para pensar já sobre os diversos aspectos de ensino que ela nos traz. É muito comum, e na maioria das vezes, a gente ouve essa parábola, ouve se comentar sobre ela, e até nós mesmos, às vezes, tomamos essa parábola para fazer algum comentário, para apresentar algum argumento do Evangelho. E geralmente nós passamos por essa parábola pensando na grande ingratidão do filho pródigo e na grande enrascada a que ele se submeteu. Ele saiu de casa de uma maneira totalmente estúpida. Nada recomendável para um filho de mediana compreensão, de mediano respeito ao pai. Nada recomendável. Geralmente usamos essa imagem, ou esse argumento, essa linha de pensamento. E depois a gente foca sempre na vida desse rapaz que, com os bolsos cheios de dinheiro, viveu do jeito que quis, de forma totalmente irresponsável, inconsequente, irrefletida. E depois, humildemente, humilhado, ele decide de forma brilhante voltar para casa. Foi o gesto de sanidade que ele apresenta exatamente no momento em que ele resolve voltar para casa. E a gente geralmente pensa assim: o filho que ficou em casa, a gente dá pouca ênfase nele. Afinal de contas, ele ficou em casa, era o seu lugar mesmo, ele estava ali. E a gente só estranha um pouco quando ele resistiu à ideia da recepção que o seu pai deu para o irmão que volta. E a gente até lhe dá uma certa razão, porque é compreensivo. Afinal de contas, aquele seu irmão havia já pego das mãos do pai tudo que lhe pertencia. Ele estava ali de forma totalmente intrusa, ele não tinha parte mais naquele lugar. E ele, revoltado, então não quis entrar, fez toda aquela reação. E aí vem a conversa do pai para lhe acalmar o ânimo, para tentar convencer-lhe de que aquele irmão dele merecia atenção. E a parábola, então, a gente normalmente passa por essa linha de pensamento e de raciocínio, de argumento. Isso é verdade. Estas leituras são possíveis em relação a cada um dos personagens da parábola. Jesus está ensinando coisas para nós que uma das coisas, um dos ensinamentos que ele está nos passando, isso que eu sumariei aqui, é possível a gente abstrair desta parábola. Mas vamos pensar assim. Vamos pensar primeiro, qual era a finalidade de Jesus contar aquela parábola? Para quem ele estava contando a parábola? No sentido objetivo da lição que Jesus queria dar.
a parábola, Jesus conta para os judeus. Aliás, os grandes discursos de Jesus foi para os judeus. As grandes argumentações, as grandes lições ensinadas por Jesus foram destinadas aos judeus. Para lembrar aqui que Jesus não tinha nenhuma dificuldade para lidar com outros povos. Os evangelhos não contam, e mesmo nas cartas depois, escritas pelos apóstolos, não há relato a respeito de dificuldade de Jesus com outros povos. Jesus não tinha nenhuma dificuldade com os romanos. É bem verdade que os judeus trabalharam muito para colocar Jesus em confronto com os romanos. Eles se esforçaram para isso. Tem até aquele episódio da pergunta que fizeram a Jesus sobre ser ou não lícito pagar impostos a Roma. A finalidade deles não era saber a opinião de Jesus. A finalidade deles não era que eles estavam com uma dúvida se ou não devesse pagar imposto, então eles queriam uma palavra de Jesus, considerando que Jesus era um homem sábio, que pudesse dar a eles uma orientação a respeito. A intenção deles era exatamente encontrar uma emboscada para Jesus e acabar colocando Jesus em confronto com os romanos. Era tudo o que eles queriam. Porque se Jesus tivesse uma confrontação com os romanos, era uma maneira da briga deles ser amenizada e os romanos cuidariam de Jesus. Eles teriam lá o confronto e Jesus iria se entender com os romanos. Então, eles se esforçaram para colocar Jesus contra os romanos. Isso porque Jesus não tinha dificuldade com outras nações, com outros povos. As dificuldades que Jesus encontrou no seu ministério foi com os judeus. Ainda um outro aspecto. Fala-se muito a respeito das dificuldades de Jesus, e aqui eu abro um parêntese, sobre o que se argumenta de que Jesus teve dificuldade, ele confrontou-se com os poderosos e etc. Jesus não teve dificuldade com ninguém dos ricos. O que nós vamos encontrar são ricos apoiando Jesus, como o próprio José de Arimateia, que providenciou o sepulcro novo para sepultar Jesus. Como Nicodemos, que era um príncipe entre os judeus. Era um homem de uma posição elevada no meio da sociedade judaica. E Jesus tinha trânsito bom com eles, tanto que o próprio Nicodemos, sem escolta, sem pessoas, batedores que pudessem lhe trazer alguma proteção, foi ter diretamente com Jesus. Jesus nunca teve dificuldade com ricos e poderosos. Nunca. Jesus não combateu os poderosos. Jesus não questionou os poderosos. Jesus confrontou os judeus. A liderança religiosa judaica. Essa foi o grande desafio. Esse foi o grande desafio para o Senhor Jesus. Enfrentar a liderança dos judeus. E então, Jesus, ele vai falar aos judeus essa parábola. E essa parábola tinha uma finalidade. Nós falamos da questão relacionada com o filho pródigo, que saiu de casa, esbanjou, e depois foi humilhado, teve que voltar para casa. E isso deve servir de lição para nós, para os filhos, que deve ter tomado cuidado porque dá atenção para os pais e etc, etc. Isso tudo é verdade. Mas Jesus não estava falando sobre lição familiar. Jesus não estava ensinando sobre como os filhos devam respeitar os seus pais. Como as famílias devem trabalhar para
ter canalizado numa mesma direção as forças de produção para angariar recursos para o sustento da família. Jesus não estava dando aqui lições sobre a importância das pessoas trabalhar bem os recursos financeiros que tem na mão e não esbanjar recursos. Jesus também não estava falando sobre questões morais, que o filho pródigo, por exemplo, que saiu para viver dissolutamente, veja que Jesus não dá nenhum detalhe a respeito de fatos condenáveis, de atitudes condenáveis do filho pródigo, esbanjando os recursos que o seu pai lhe dera. Não que isso não tenha importância, não que isso é irrelevante para os filhos de Deus. Não. Claro que as questões éticas, morais, as questões espirituais, elas devem ser preservadas naturalmente por todos os filhos de Deus. Mas a ênfase da parábola não era essa. O aspecto que Jesus queria enfatizar não era esse. Ele estava falando, quando ele fala do filho que foi embora, ele estava querendo ensinar uma lição profunda para os seus ouvintes, os judeus, e que por conseguinte, graças a Deus, esta lição chega para nós também. Muito bem. Então, na parábola, nós perguntamos a princípio, com qual personagem dela você talvez pudesse se identificar melhor? Não, o personagem que pode representar uma boa atitude é a do filho pródigo que se humilhou e pediu perdão, voltou para casa e foi para o pai. Tudo bem. Ou, às vezes, algum de nós pode pensar, não, a atitude do filho que ficou em casa, esse filho, ele representa a responsabilidade, o são juízo, a coerência de um filho diante do seu pai que vai envelhecendo e ele vai dar atenção e etc. Talvez a gente pudesse se identificar aí. Mas, irmãos, todas estas lições, elas são perfeitamente possíveis de serem extraídas do ensino de Jesus. Mas Jesus contou a parábola para nos ensinar outros valores. O ideal no ensino de Jesus, o ideal não é ter a atitude de reconhecimento do erro que teve o filho pródigo. Essa é uma lição secundária, mais periférica. O ideal não é ter atitude mais responsável, mais coerente do filho que ficou em casa. Essa também é uma posição de uma atitude louvável que nós podemos extrair esta lição para a nossa vida, para instruir as pessoas. É possível também a gente extrair isso. Mas o principal personagem da parábola não é o filho pródigo. Na nossa avaliação, o principal personagem da parábola também não é o filho que ficou em casa. O principal personagem da parábola, considerando a intenção, o propósito do ensino de Jesus, o principal personagem é o Pai. É o Pai. Tudo gira em torno do Pai. Percebe? O filho saiu de casa com os recursos da parte da herança que lhe cabia. O filho saiu de casa porque o pai permitiu. O pai consentiu. O filho viveu do jeito que quis viver, porque o pai não foi atrás dele sondar, não pôs espias, não pôs investigadores, não pôs pessoas que fossem espreitar a vida do filho. Ele saiu com autonomia. Ele saiu do jeito que quis sair. Frequentou os ambientes que quis frequentar. Gastou o seu dinheiro do jeito que quis gastar.
sem qualquer interferência do seu pai. Quando o filho resolve voltar para casa, o pai não recebeu, não quis saber, não perguntou, não quis explicações. O pai não quis explicações. O pai simplesmente recebe o filho de volta. E mais, quando o filho vai chegando perto da casa e quando o pai percebe, ele vai encontrar o filho ao longe. Ele não fica lá sentado debaixo da árvore, na varanda da casa, não dá essa ideia. Pelo contrário, quando o pai percebe de longe o andarilho que voltava, percebe que era o filho, ele sai em disparada, sai correndo. E ele vai se encontrar com o filho. E quando ele se encontra com esse filho, ele abraça esse filho. Sufoca as palavras do filho. Quando o filho quis explicar, quis dar explicações, quis dar justificativa, diz: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. E ele sufoca o filho, as palavras, sufoca-lhe com um abraço, com beijos, com afagos. Ele recebe o filho sem querer saber das explicações do filho. E depois ele readmite o filho na família. Ele introduz o filho naturalmente na família. E ele introduz o filho sem lições de moral. Ele não diz: filho, você fez uma lambança e por essa lambança você não merecia mais nada, você sabe que aqui já não é nada teu, mas eu vou te dar uma outra chance e tal. Ele não deu lição nenhuma para o filho. Ele simplesmente recebeu de volta o filho. E aí entra o terceiro personagem, que é o filho que havia ficado em casa. O filho reage. E o pai, de novo, muito calmamente, com palavras inquestionáveis, com argumentos inquestionáveis, ele calou o filho. O primeiro, ele calou com afagos. Ele calou com abraço, não deixou, não esperou, não quis ouvir as justificativas do filho. Ele simplesmente recebe o filho. O outro filho, ele cala o filho com argumentos, porque precisava de ser falado. Ele diz, e nós conhecemos o argumento: filho, você está reclamando do quê? Tudo que nós temos aqui é nosso, é teu. Eu nunca te disse que isso daqui não era teu. Nós desfrutamos disso daqui, nós vivemos aqui. E esse rapaz que voltou para casa é o teu irmão. Detalhes à parte a respeito de tudo que ele realizou, tudo que ele fez. Mas ele é teu irmão e é justo que nós o recebêssemos em casa com alegria. Notaram? O personagem principal da parábola é o pai. O pai. E talvez, se fosse para eu ou você dar um título para essa parábola, aqui nós temos aqui a parábola do filho pródigo. Talvez a gente pudesse trocar o título da parábola como coisa mais ou menos assim: a parábola do pai maravilhoso, ou a parábola do pai ideal, ou a parábola de um pai perfeito, coisas mais ou menos assim. Mas qualquer que fosse o título, se um título merece ser dado à parábola, é o título voltado para o pai. Ele é o personagem que promoveu na parábola, é claro, e tudo isso que nós temos aqui ensinado, que nos ensina Jesus.
Então Jesus estava ensinando para os judeus e Jesus está nos ensinando hoje aqui. E tem nos ensinado ao longo do tempo. Você ter uma vida de arrependimento pelos seus erros, muito bom. Você ter uma vida de responsabilidade na casa do Pai, na casa do Senhor, no seu reino, muito bom. Você ser um dedicado trabalhador, muito bom. Você ter consciência dos seus erros e você se arrepender dos seus erros e voltar para a casa do Pai depois de ter abandonado esse lugar, a casa do Pai, muito bom. Muito bom. Todas essas lições, elas são bem-vindas, elas são excelentes, elas são muito boas. Mas a lição principal, para nós vivermos como filhos de Deus, para nós vivermos como o Senhor espera que cada um dos seus filhos vivam, nós devemos viver como pai. Ser pai é o ideal. Ser filho que arrepende e volta, ser filho que fica em casa, ser filho que trabalha, ser filho que abraça o pai, ser filho que conversa com o pai, tudo isso é importante. Mas como servos do Senhor, nós devemos viver como pai. Saber viver como pai. O pai perdoa incondicionalmente o filho. O pai não leva em consideração as lambanças, os erros, as noites mal dormidas que o filho provocou no pai. Não há pai. A regra é essa. Pode ter exceções, mas não há pai que não receba com abraço, com satisfação, que receba o filho que volta ou o filho que não foi, mas que estando dentro de casa precisa de uma lição, precisa também de um abraço, precisa também de uma palavra. O servo do Senhor age como agem os pais. Por isso, lá no Sermão da Montanha, e nós falamos aqui da parábola do filho pródigo, que está em Lucas, no capítulo 15, não é, do verso 11 até o final do capítulo, verso 32. Mas lá no último verso do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus faz uma série de relações entre o que os judeus, haviam aprendido a partir da lei, e que Jesus estava agora ensinando a partir da vivência deles dentro do sentido da vida religiosa, da vida cristã, que Jesus estava a lhes ensinar. Ele vai falar, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos, faça isso, não faça aquilo. E ele vai falando essas coisas. E para finalizar o que nós temos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer assim, lá para finalizar, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Meus irmãos, meus amigos, o que Jesus espera de cada um de nós é que nós tenhamos atitudes em relação à nossa vivência terrena, que nós tenhamos atitudes de uns para com os outros, atitudes de pai. Repito, só para relembrar alguns aspectos, você sabe como age o pai. Às vezes nós olhamos o outro pai, a forma como ele trata o seu filho, a gente fica pensando, diz, olha, o filho dele fez isso, fez aquilo, a filha dele fez isso, fez aquilo, e olha o jeito como ele trata o filho, olha o jeito como ele trata a filha. Pai trata o filho assim, pai trata filho como filho. Nenhum filho terá um amigo melhor do que o seu pai. Nenhum filho terá um
um protetor maior, do ponto de vista terreno, humano, nenhum filho terá um protetor maior do que o seu pai. E Jesus está ensinando-nos na parábola do filho pródigo. Olha, vocês, arrogantes como eram aqueles judeus, prepotentes, presunçosos, orgulhosos, vaidosos. Jesus estava dizendo, vocês precisam aprender a viver o reino de Deus como Pai. Quando vocês viverem o reino de Deus como Pai, vocês vão ser totalmente susceptíveis às necessidades das outras pessoas. Você vai dar atenção, você vai abraçar, você vai receber as pessoas, você vai amar as pessoas, você vai abraçar as pessoas. Às vezes, nós encontramos aqui e ali, isso eu digo com tristeza, pessoas que não conseguem amar, irmãos que não conseguem amar os irmãos. Irmãos que têm dificuldades para aceitar a fraqueza dos outros irmãos. Quando isso acontece, eu digo, disse e repito, que vejo isso com tristeza. Quando isso acontece é porque nós ainda não aprendemos. Quando isso acontece conosco é porque nós ainda não aprendemos a viver o reino de Deus, viver a igreja do Senhor, viver o cristianismo, viver como servos do Senhor. Não aprendemos a viver como Pai. Sabemos viver como irmãos. Os irmãos brigam com os irmãos. Os irmãos discutem. Os irmãos se desentendem. Mas Pai, por mais dificuldade que ele tenha com os filhos, ele nunca vai rejeitar o filho que se aproxima dele, precisando de uma palavra, de uma orientação ou de um abraço. Claro, para a gente concluir aqui, a parábola, Jesus não estava dizendo outras coisas, mas Jesus estava dizendo essa parábola, esses três personagens. Nós temos na teologia isso muito bem compreendido. O filho pródigo era os gentios. Jesus estava se referindo aos gentios. Daqui a pouco os gentios iriam voltar para a mesma casa de adoração, porque eles seriam filhos do mesmo pai com os judeus. O filho pródigo é os gentios, que lá atrás, no tempo passado da história, abandonaram a casa do pai, deram as costas à casa do pai. Mas Jesus, com o seu sangue, deu-lhes a oportunidade deles retornarem à casa do pai e eles seriam recebidos com um abraço, de forma carinhosa por Deus. O filho que ficou em casa era os judeus, representava os judeus. Arrogantes, presunçosos eles estavam. Não queria aceitar a admissão dos estrangeiros como também filhos de Deus. Jesus sabia que eles iam resistir isso. E a grande dificuldade da igreja cristã primitiva foi exatamente os judeus admitirem os gentios como servos servindo ao mesmo Deus. E o pai da parábola, naturalmente, que é Deus, que a ninguém rejeita, que a ninguém dispensa, que a todos recebe, que a todos abraça, que a todos acolhe, porque Ele é Pai. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos nós, que nós possamos servir a Deus, fazendo uns aos outros, como Pai faz aos filhos. Sede vós perfeitos, sede como pais para os vossos irmãos, como perfeito, como Pai é o vosso Deus que está no céu. Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos e agirmos como Pai, amando incondicionalmente a todos. O Senhor permaneça conosco. Amém.
vou erguer a minha voz e te adorar, e te adorar. Vou levantar o meu louvor e te exaltar, e te exaltar. Como Paulo e Silas na prisão, eu vou rasgar meu coração e te adorar, e te adorar. À meia-noite, hora da dor, vou transformá-la em um louvor e te adorar, e te adorar. Eu vou erguer a minha voz e te adorar, e te adorar. Vou levantar o meu louvor e te exaltar, e te exaltar. Como Paulo e Silas na prisão, eu vou rasgar meu coração e te adorar, e te adorar. À meia-noite, hora da dor, vou transformar em um louvor e te adorar, e te adorar. Cadeias vão se abrir, prisões vão se quebrar, a glória vai encher este lugar. O ambiente está tomado pela unção. Vamos cantar aqui a mesma canção. Enche esse lugar, transborda esse lugar, inunda este lugar com tua presença e traz o céu aqui, bem pertinho de mim. Eu quero mais de ti, este lugar, transforma este lugar, inunda este lugar com tua presença e traz o céu aqui, bem pertinho de mim. Eu quero mais, muito mais, muito mais de ti, Senhor. Aleluia, Senhor, que assim seja, Pai. Louvado é teu nome, Jesus, Senhor, bendito, Senhor, digno de louvor, toda honra, toda glória. Graças a Deus. A palavra do Senhor sempre nos renova, nos traz novas oportunidades para pensar, para refletir. E eu louvo ao Senhor porque Sua palavra tem sido muito instrutiva e tem nos sustentado. Graças a Deus. Nós vamos orar, lembrar aos irmãos
até dispensaria lembrar, mas só para enfatizar que nós estamos num momento bastante delicado da pandemia e temos várias pessoas na situação bastante delicada do tratamento, algumas até em situação crítica mesmo. E nós temos para orar pessoas que pedem as orações devido à Covid. Nós temos o irmão Renato, nós temos a Flávia, a irmã Alessandra, a Ana, que é a esposa do Fabrício. A maioria de nós conhece bem o Fabrício. Ele é da família da diaconisa Creuza. Nós temos a irmã Adriana Navas, que pede também pelo marido da sua mãe. Nós temos a Paula, que também pede que nós oremos pelo pastor Ailton, que é seu parente, e a irmã Cirlei Dionísio, que pede também para que nós oremos pelo seu irmão, pela sua cunhada. Todas essas pessoas que eu citei são pessoas que pedem que nós oremos, e a situação dessas pessoas é o Covid, ou a Covid, essa infecção causada pelo vírus, e eles estão em tratamento, alguns em situação bastante delicada, e nós vamos colocar diante de Deus. A irmã Pérola Lima tem também pedido já ao longo de algum tempo em favor de seu cunhado, e nós vamos orar. Lembrar aos irmãos, os que não puderam participar, ontem nós oramos no sábado às 6 da manhã, logo depois do estudo bíblico, perto de 10 horas da manhã. Oramos ao meio-dia, todos que puderam, oramos no mesmo horário. Às 3 da tarde nós oramos também e encerramos o sábado às 18 horas ontem orando. E o objetivo é colocar diante de Deus essas nossas necessidades. Nós estamos passando por esses momentos bastante angustiantes e nós estamos esperando na misericórdia de Deus. Vamos continuar orando, orar pela nossa casa, pela nossa família, orar para que nós sejamos livres da contaminação e que o Senhor possa nos dar a sua direção no tratamento, as equipes que estão cuidando dos nossos doentes, que Deus abençoe a todos eles, não é? Vamos agradecer ao Senhor por este momento do culto e entregar-lhe a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito e tem sido para todos nós. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, eu oro aqui lembrando de todas as pessoas que têm pedido que nós oremos a favor delas. São vidas que estão ameaçadas por esse vírus que tem nos assolado, que tem nos afrontado nesses últimos meses. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre cada uma das pessoas que estão sofrendo com as consequências dessa infecção. A Tua bênção esteja sobre cada enfermo, que eles se levantem, que eles se fortaleçam. Uma palavra da Tua parte, Senhor, é suficiente para que as coisas se modifiquem e os Teus filhos possam ser restaurados. Abençoe aqueles que também estão enlutados porque perderam pessoas importantes da sua família. Que abra portas para que elas possam se reerguer, se reorganizarem e a bênção do Senhor possa lhes acompanhar. Cuida de todos. Abençoe a nossa semana de trabalho. Livra-nos de tudo aquilo que venha ser mal para nós. Dirija os nossos passos. Abençoe os nossos caminhos e propósitos. Nossa casa, nossos filhos. A bênção sua esteja sobre a vida de todos. Todos aqueles que pedem as nossas orações, por qualquer motivo que seja,
eles possam receber a visita do teu anjo com a resposta que o Senhor tem para eles. Assim a tua mão esteja estendida, e enquanto ela estiver estendida para nós, apesar das guerras e batalhas, nós vamos vencendo, porque o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa força. Cuida de nós, aceita o nosso culto e abençoe a nossa vida. É o que nós te pedimos, nós esperamos, é o que nós estamos confiantes de poder receber da tua parte. Oramos na certeza da tua atenção para nós e o fazemos em nome de Jesus, graças a Deus. Muito bem, irmãos, nós tivemos na semana passada uma semana bastante turbulenta e esperamos que esta nova semana seja uma semana mais amena, mais calma, mas com maior ou menor turbulência nós estamos nas mãos de Deus e isso nos basta para a nossa segurança. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos nos reencontrar na próxima quarta-feira neste mesmo canal, 8 horas da noite, e no próximo sábado às 10 da manhã. Aliás, antes, nós temos o estudo bíblico. Normalmente é transmitido pelo YouTube, o PP da igreja, e a partir das 8h45 da manhã, no sábado. Deus nos abençoe, não é? E nos dê uma boa semana. Agora vamos inclinar a nossa cabeça, reverenciar para nos despedirmos. Pai eterno, o teu grande e maravilhoso amor, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito, permaneça com todos nós, com todos os teus filhos em todos os lugares, hoje e para sempre. Graças a Deus. Amém.